tarde, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar com a palestra Coaching em Tempos de Isolamento Social. Essa palestra eu ministrei duas vezes anteriormente, mais uma para mulheres, um grupo de mulheres, sobre isolamento social tecnológico e, e grupos de convivência. Depois eu fiz uma outra palestra na igreja São João Evangelista, já para o pessoal da pastoral de escuta, mas aí já dando um enfoque mais na saúde mental. E agora, como eu pensei no coach, eu coloquei tempos de isolamento social, mas voltados para o coach, né? Porque eu tenho, às vezes, a gente recebe a pessoa queixando-se, né, do isolamento social, buscando metas e alguma ferramenta para voltar, para melhorar o isolamento social. E às vezes o coach não tem muito, às vezes não tem muito tempo de saber exatamente, começa a fazer alguma coisa de coach, e na verdade é preciso saber qual que é o papel do coach, né? Diante desse isolamento social. É preciso também saber os objetivos dessa palestra, é discutir as possibilidades éticas do coach, né? E apresentar algumas estratégias práticas. Se a pessoa foi lá buscar o coach para um problema que ele está vivendo a partir do isolamento social, ele está buscando alguma solução. Então, o coach, ele está ali para oferecer soluções e a gente reflete um pouco sobre esse nosso papel de coach, que nem sempre vai ser o coach que vai atuar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, nesses objetivos, né? Então, a tecnologia, ela tem inúmeras vantagens, né? O uso da tecnologia. Tanto que a palestra que eu dei no grupo de mulheres era uma professora da PUC foi antes de mim falando as vantagens da tecnologia. E é maravilhoso, né? As vantagens da tecnologia. Imagina hoje a gente está aqui fazendo essa palestra online, tendo recursos. E eu fico pensando no tempo, algum tempo atrás, não tanto tempo assim, que era o tempo que a gente tinha pouquíssimos recursos. Então, eu era datilógrafa da Belga Mineira, e a gente, naquela máquina de escrever, né, que hoje nem tem essa função mais, se errasse uma palavrinha, tinha que colocar um papelzinho, desmanchava, colocava outro papelzinho nas 6 cópias, eu lembro muito bem disso. E hoje é Ctrl+C, Ctrl+V, hoje é delete, hoje você tem inúmeras vantagens. Então, não tem como falar que a tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Então, é importante verificar que, mesmo nesse tempo da tecnologia tão moderna, muitas pessoas têm um problema com a tecnologia, né? Então, a tecnologia, a transformação da maneira de comunicar, por exemplo, às vezes a pessoa deixa de comunicar no social e só fica pensando na tela. A gente tem até o exemplo daquela série, né, de adolescência, né, onde a criança ficava só no quarto fechado, então o relacionamento era só na tela. Então isso trazia um problema seríssimo, né? Então, à medida, cada vez mais nós estamos conectados, né, virtualmente. E a nossa capacidade real e significativa de formar conexões pode sofrer algum tipo de abalo na estrutura da pessoa que ela vem procurar o coach através disso. O que está acontecendo comigo que eu vou procurar um coach? Às vezes ela não procura uma terapia, que muitas vezes o caso era terapia, mas ela vai procurar um coach, porque ela acha mais fácil, as empresas. Eu trabalho numa empresa onde a gente tem um atendimento dos funcionários, e muitos deles vêm se queixando disso, né? Então é importante entender um pouco mais sobre o que que é isso, né? Como que é esse isolamento, tá? Então, o isolamento social em si, ele é bem objetivo, né? Ele é a redução dos contatos. Então, a pessoa tem um número reduzido de contatos. Nós temos um exemplo muito claro disso na pandemia, onde nós tínhamos poucos contatos físicos, né? Ou nenhum, né? Ficava fechado dentro de casa, era um número reduzido de contatos. Então, a gente entende bem por que esse número é reduzido.
Hoje as pessoas podem ter um número reduzido, mas vamos verificar que pode ser por opção. Quando a pessoa procura e fala da solidão, aí é o caso de começarmos a pensar. Como que é isso? Aí fica mais subjetivo. É buscar entender e uma escuta bem ativa que solidão é essa. Então, ela pode estar cercado de pessoas, pode estar num grupo social, na empresa, e ter essa solidão. Aí é o caso de se pesquisar mais, nós vamos falar daqui a pouquinho. E tem o retiro voluntário, onde a pessoa tem uma escolha saudável. Ela já tem aquele estereótipo de mais introvertido, gosta de ser mais, mais ter o seu espaço, gosta de ter um retiro voluntário, então pode ter sido uma escolha saudável. Então é preciso de entender bem quando o cliente chega para você, qual que é a demanda dele, o que é que ele está buscando, né? E o problema, ele se torna assim crônico quando o cliente ou o nosso coach fala de uma forma que é um sofrimento para ele, né? Eu tive uma pessoa que veio procurar comigo que ela veio até para coach mesmo, mas a questão dela, depois ela pensou assim, não, eu vim para coach porque eu ficava meio resistente a falar que queria uma terapia. E ela está na 12ª sessão, ela trocou fez um redirecionamento de carreira, trocou a profissão dela era na área do direito, e ela quis ir para a área da tecnologia. Quando chegou lá, ela assustou um pouco, porque a exigência era muito grande. E ela se viu lá com uma função nova, precisando de ter mais relacionamentos, precisando de se apresentar, precisando de demonstrar, porque ela estava numa terceirizada da Vale, e ela queria passar para a Vale, então ela queria, e ela estava sem saber. E no primeiro momento ela foi falando, não, eu quero ficar em casa, eu não quero sair de casa. Eu costumei ficar em casa, eu quero fazer home office. Então, o home office ficou um problema para ela. Depois, nós trabalhamos isso aí numa meta, onde ela começou a trabalhar híbrido, onde ela também poderia aproveitar para fazer um network que ela queria atingir o objetivo dela, que era passar para a Vale, sair daquela empresa e ter um crescimento. Então, tem várias. Nós precisamos de ter uma escuta muito ativa para verificar qual que realmente é a demanda do nosso cliente, principalmente o cliente de coach, que às vezes ele vem com uma demanda e, na verdade, o que ele está buscando é uma outra coisa. E o que é indicado para ele pode ser um tratamento, pode ser alguma psicólogo, outra, alguns profissionais de outras áreas, né? Então, a gente precisa de estar bem atento para ouvir e saber dele fazer assim, distinguir o que é uma coisa e o que é outra. O isolamento, esse isolamento tecnológico virtual, ele pode envolver a solidão por ser exclusivamente digital, quando a pessoa tem a dependência, né? Hoje está se usando muito falar na dependência das relações virtuais, onde a pessoa não tem nenhuma relação presencial e ela só tem prazer nas relações tecnológicas, trazendo um problema muito grave para as pessoas. Na Universidade de Pensilvânia, em 2017, teve um estudo lá que coloquei que as redes sociais podem aumentar o sentimento de isolamento, porque a pessoa fica sem poder contatos pessoais. E hoje, o que que se faz hoje? As pessoas usam até o cowork para isso. Muitas vezes a pessoa, depois a gente pode até colher até alguma experiência de vocês, usa o cowork para quê? Para sair de casa, para ter contato com outras pessoas, porque eu costumo falar nas minhas palestras que as primeiras palestras que eu dei de RH,
eu tinha uma transparência, olha o tempo aí, ó, a tecnologia, uma transparência do retroprojetor, Bruno, acho que não ouviu falar nisso. O retroprojetor, a transparência era assim, o homem é um animal eminentemente social. Nós somos sociais, nós precisamos uns dos outros. Então, quando ficamos acostumados aí com a pandemia, assim que voltou, as pessoas achavam muito tranquilo ficar em casa pela comodidade, mas ao mesmo tempo houve problemas sérios, né? Não sei se vocês já tiveram algum atendimento assim, problemas sérios de isolamento. Então, o isolamento social, alguns benefícios dele, né? Redes sociais podem ser usadas de maneira equilibrada, fortalecer vínculos. Se bem geridas, elas podem até promover a inclusão. Nós temos um grupo de pessoas hoje que tem, por exemplo, igual nós estamos aqui no grupo de estudo, um grupo de estudo aqui virtual. Isso promove a inclusão, promove a gente poder discutir, promove a gente poder chegar a alguma conclusão. E se a pessoa ficar inteiramente só na rede social, ela pode ter esses problemas que vão surgindo aos poucos. Mas ela pode usar a rede de uma maneira equilibrada e podendo também não ficar muito tempo no trânsito, podendo trabalhar hoje, igual tem o híbrido, né, que a pessoa trabalha alguns dias em casa, alguns dias na empresa. E é provado também esse estudo nacional da AGEN, em 2015, que a solidão tem sido associada ao aumento de condições de depressão também, até doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Então, se a pessoa está numa solidão, não consegue grupos sociais, não consegue uma conexão com o tete a tete, olho no olho, ela pode ter um agravamento dessas doenças. É logicamente que tem a questão genética, mas esses grupos têm provado que, na verdade, eles ajudam muito as pessoas a não é, evoluírem nesse tipo dessas doenças. Então, é, o coach, o que o coach faz é o foco no presente e futuro, metas e ação. Se a pessoa vem para você com uma demanda que está com um problema que nem essa minha cliente, grave, a gente pode, então, verificar que metas, como que ela pode fazer, como essa minha cliente fez. Ela passou, então, a fazer um trabalho híbrido e ela conseguiu o que ela queria, que é ter a aceitação na empresa, ser vista, vender o trabalho dela, que às vezes era difícil. E eu já tive também atendimento de outros clientes que queixavam-se de estar dentro de casa o tempo todo, que era muito difícil, e entrando num estágio de depressão, né? Uma coisa também que ajuda também é que facilita o autoconhecimento e as escolhas conscientes. Então, o aprofundar os conhecimentos e técnicas para o trabalho de excelência, respeitar os limites do papel. Por exemplo, o coach, ele precisa de entender de técnicas, ter conhecimento vários conhecimentos de várias linhas, né? O coach geralmente tem PNL, programação neurolinguística, tem que é programação neurolinguística, tem também hipnose, e tem também as outras técnicas das metas, do SMART. Então, é importante conhecer tudo isso para chegar num ponto assim, aqui vai dar para fazer isso, aqui vai dar para fazer aquilo, ou não é nada disso. E aí ter a questão da ética também para encaminhar para outros profissionais quando houver necessidade, né? Muitas vezes o coach recebe um cliente e não é para ele. Ele vê que, então, conhecer um pouco mais além, até que ponto que a depressão, o cliente fala, não, eu fico deitado o dia inteiro em cima da cama, eu não procurei um psiquiatra, eu não consigo levantar da cama. Aí começa a pensar, mas como que é isso? Então, eu tenho que entender um pouco, o coach precisa entender um pouco de uma maneira generalizada, para ir para o trabalho do coach mesmo, que é esse trabalho focado, que quando houver necessidade,
procurar, junto com o coach, algumas técnicas, algumas ferramentas que vão poder ajudá-lo. Né? Então, o coach tem um papel importante, respeitando, né, o limite dele mesmo. Né? Então, é importante isso. Então, quando a gente fala em metas, né, que vai trabalhar com o coach, as metas precisam ser realistas e flexíveis. Né? Porque não adianta nada a pessoa colocar uma meta muito alta se ela não vai conseguir chegar naquela meta. Tem até um videozinho que a mulher morena chega lá com cabelo bem, o rosto bem redondo, um cabelo bem preto, e ela apresenta para o cabeleireiro, não sei se você já viu esse vídeo, ainda é engraçado, apresenta para o cabeleireiro uma mulher loura com cabelo enorme, e ela, que eu quero isso aqui, ó, desse jeito que eu quero ficar. Então, é importante, quando o coach chega para você, com essas metas, assim, que não são realistas, né? Então, eu preciso de ter metas flexíveis para não trazer para ele um sofrimento maior. Então, se eu não dou conta de trabalhar, não dou conta de ter as ferramentas apropriadas, eu preciso de buscar a ajuda de outros profissionais. Aí entra aquela que eu falei da ética, né? Outra coisa importante são as tarefas de campo que eu posso colocar nessas metas, né? De buscar atividades em grupos. Por exemplo, esse grupo que eu dei essa palestra de mulheres, eu tinha falado para elas de uma estatística que, se você participar de um grupo, é como se deixasse de fumar 15 cigarros. O tanto a relação do mal que faz o cigarro, a relação do bem que faz estar em grupos, né? Participar de grupos. E hoje nós temos muitos grupos de dança, grupos de discussão, né? E essas atividades em grupos, elas são uma salvação. Elas são atividades que ajudam demais, ajudam muito a pessoa a buscar um equilíbrio, né? E também nessas atividades de grupo, tem um contato físico, né? Tem um contato, tem o acolhimento, que é o mais importante também, é esse acolhimento. Então, isso tudo que vai trazer para a pessoa um ganho muito grande nas atividades de grupo. Outra coisa importante também, nas estratégias práticas, é o exercício de visualização, né? Como ela vai se ver, a gente tem na nossa prática clínica, a gente coloca como que você vai estar quando você tiver esse objetivo cumprido, esse objetivo já, o que vai estar acontecendo na sua vida para que isso aconteça. Nós podemos também, coach, fazer isso, através da visualização e até da ancoragem, né? E a ancoragem da PNL. Por isso que é importante o coach, ele conhecer várias técnicas, estudar bastante para ele ajudar aquele cliente que chegou ali em você. Se ele chegou em você, ele teve uma conexão, ele teve a confiança, ele chegou até com o nome de coach porque ele acha que é mais fácil do que ele necessitar de uma terapia. Mas você pode verificar se não é aquilo que ele tem necessidade e pode até trabalhar com ele essa meta de ele buscar uma ajuda, né? Uma ajuda terapêutica. Estimular a rotina, o autocuidado, né? Que esse autocuidado seria ele buscar esse bem-estar dele. E uma coisa importante que o coach, ele precisa ser acolhedor. O coach tem, né, que a gente fala que é acolhida, que às vezes, muitas vezes, na terapia, tem determinadas linhas que não tem esse acolhimento. E no coach a pessoa pode sentir-se mais à vontade. Então, tem aquele momento que a gente lembra do flow, né? Eu também, estar no lugar, sentir o que o cliente está sentindo, procurar entendê-lo. Isso a gente faz com a nossa, com a nossa escuta ativa, para entender como que eu posso ajudar, como que eu posso acolher, como que eu posso indicar para ele o que ele está buscando. Porque quando ele chega para você, o coach, ele chega com uma demanda. E ele mesmo, como ele mesmo não sabe. Ele mesmo não sabe. Se ele soubesse, ele não te procuraria. Né? Então, o coach é um treinador, ele tem que estar apto. Por isso que a nossa formação tem que ser uma formação boa, né? Uma pessoa faz um coach aí no fim de semana e vai atender uma pessoa.
um coach no fim de semana e não tem, acabou de formar. Nada contra as pessoas que querem evoluir, que formam e são mais atiradas. Mas para você tratar um ser humano que precisa, você precisa ter competência. Né? O coach precisa ser uma pessoa com experiência, competência e conhecimento. Né? Então, eu pensei em a gente conversar um pouquinho sobre um caso aqui, fictício, né? E aí vocês poderiam colocar, né, a experiência de cada um. Eu pensei num caso de Gilberto. Ele tem 38 anos, é gerente remoto e sente-se desmotivado e só. A meta dele, que ele foi buscar no coach, é retomar o entusiasmo e sentir-se útil novamente. Isso acontece muito com o pessoal de terceira idade, que eu estou atendendo muitas pessoas, né? Às vezes com 80 anos. E essa questão da utilidade, sentir-se útil, até na própria empresa, né? Quando a pessoa muda de setor, quando ela já não tem aquelas competências tecnológicas para aquele papel e é convidada a passar por um papel até inferior ao dela, o que ela imagina que seja inferior. Então, é importante verificar assim, ele chega desmotivado, né? Então, como acolher sem ultrapassar os limites do coach, né? Quais as perguntas que a gente pode utilizar para chegar na melhor maneira de ajudar e quando sugerir o apoio psicológico. Então, eu gostaria que vocês contribuíssem, né, com a experiência de vocês. Pode ser? Vou puxar aqui. Pode puxar. Então é o seguinte, como uma contribuição aqui, né, inicial, né, em Hum, relação à motivação, existem alguns elementos, né, algumas é, classes, né, de elementos motivadores, tá? A gente fala hum, muito sobre motivação intrínseca, motivação extrínseca, né, lógico. Mas uhum, assim, a gente pode ir muito além disso, né? E pensar com mais detalhes sobre esses motivadores, né? Existem vários motivadores, entre eles a curiosidade, a honra, a aceitação, a maestria, poder, é, liberdade, o relacionamento, né? Estar entre pessoas. Tem gente que gosta de seguir regras, tem gente que gosta de conquistar objetivos, tem algumas pessoas que se motivam mais pelo status. Então, ah, em algum momento dessa abordagem, talvez colocar algumas opções assim, né? E fazer perguntas nesse sentido, né? O que que te motiva, assim? Que situações que você se sente motivado? O que que te deixa feliz na uhum, vida, né? Para a gente poder fazer esse paralelo, né? uhum. Ótimo, ótima contribuição, Bruno, é isso mesmo. Essas perguntas é que a gente vai ouvi-las, né, a resposta da pessoa e verificar assim, para onde que ela quer ir? O que que motiva mais, né? Eu estava até agora fazendo minha unha no salão ali, e uma pessoa lá que ela é da UFMG, ela acompanha as pessoas de pós-doc. Ela, depois de 47 anos que ela fez a formação dela de mestrado, doutorado, pós-doc, hoje ela é uma pessoa que faz isso. E ela mesma falou que está precisando de fazer um trabalho com ela, porque ela sente com burnout. Nunca, não procurou nenhuma psicóloga, e ela falou comigo assim, eu estou querendo fazer um coach para verificar. E ela está afastada um ano. Então, eu ouvi, entendeu, assim, alguns detalhes dela. Ela está afastada um ano. Vai ficar afastada porque está com burnout. E procurar um coach seria a solução, né? Então, a gente tem que ouvir bem para ver se é isso mesmo. Ô, Dulce. Oi, boa tarde, pessoal. Cheguei Ou atrasada aqui. pode... Fiquei pensando também que quando a pessoa está sentindo assim, como o Gilberto, hum, é, reforçar pontos positivos que ele já tem, competências, uhum, habilidades, resgatando a autoestima dele, né? Às vezes até podendo pedir para ele contar um pouco da trajetória profissional dele,
para ir reforçando os pontos. De fato, essa nossa cultura não valoriza muito depois, né, quando a pessoa já tá fora do mercado. Não, mas no caso dele não é isso, porque você falou de terceira idade, estou vendo que 38 anos não é isso. É, Mas, assim, de qualquer maneira, tem que resgatar as competências dele, que possivelmente ele tem muita competência, né? uhum, Então, trabalhar a autoestima, eu acho que seria fundamental também para ajudá-lo a resgatar essa motivação, o propósito também, né? Qual que é o objetivo de vida dele, o que está uhum, por trás do trabalho que ele executa, né? Qual que o que que ele está fazendo além do, assim, junto com o trabalho que tem a ver com o propósito de vida dele. O que que ele uhum. está gerando, né, de impacto positivo aí para o mundo, para as pessoas. Pensei nisso. Ótimo, Cláudia, é isso mesmo, porque ele sente-se desmotivado e só, né? E ele trabalha remoto. Então, se ele vai procurar um coach, se ele vai procurar uma ajuda, é porque está em sofrimento, né? E esse trabalho remoto, ele leva muito ao só, né? Agora, é verificar assim, é só ou solidão, né? Solitude ou solidão, É né? solidão, solidão. Por isso que é importante que a solidão, a solitude, né? A solitude é uma coisa saudável, né? A Saudável. solidão, a solidão é que você vai estar. Eu ouvi essa palestra quando eu, o pessoal da pastoral, eles falaram da solitude, sabe? Uma pessoa lá. Eu achei interessante falar da solitude, que é uma coisa que não é solidão, né? A solidão já é algo que ele pode estar sentindo sozinho e um tanto de gente junto com ele. Ou não, igual você falou, quando ele busca, a gente busca os pontos positivos, as coisas que ele gosta de fazer, eu estou incluindo ele na experiência dele, é ele mesmo se espelhando nele mesmo, na experiência dele, né? É. Ele vai buscar o que ele tem, né? E ele Uhum, vai sentir útil, porque ele se sente inútil, né? uhum. Ele falou que a meta dele é sentir-se útil novamente, ele não está se sentindo útil mais, Não tá. né? E as empresas cada vez mais estão exigindo, né? Exigindo muita meta, bater meta, exigindo muita coisa. Então, na Muita verdade, pressão, né? muita pressão. E o burnout está mesmo assim, tanto que essa NR1 que vai entrar agora é está puxando e está gritando, precisando por causa disso mesmo. Essa pessoa que sente inútil, não, ela não é vista, né? Não é reconhecida. Então, Então é Dulce, eu até importante. pensei nesse sentido, assim, acho que vale explorar com o coach o que que ele entende por sentir-se útil, Isso. Uhum, né? exatamente. Né? Porque pode ter múltiplos sentidos, né? Essa... É, ele pode estar com uma crença aí, né? Uma crença que ele não é útil. Na verdade, quando ele começa a conversar com ele mesmo, ele vê o tanto de coisa. Põe um pouco na dúvida dele, né, se ele é útil ou não. Então, por isso que o coach ele tem que ser muito capacitado, né? Até para verificar. Isso é coach mesmo, né? E nós podemos ajudar muito, né? Se a pessoa vem para você para buscar uma ajuda, a nossa missão, a nossa função ali é ajudar, de todas as maneiras, né? Então, é importante isso aí. E essas perguntas, por exemplo, que perguntas utilizar? São perguntas chaves, né? Que às vezes eles chamam de perguntas poderosas, mas não é perguntas poderosas. Com Perguntas, certeza, pode chamar do que quiser, mas são as é, perguntas que vão realmente levar ao é, novo patamar para o cliente, né? e Ao daí novo. até, Tá. né, até entender, né? E com a pergunta você vai aguçar a sua escuta, né? Porque se fosse só um aconselhamento, já não tinha que escutar nada, era só aconselhar, né? Isso é importante. E aí vem a outra pergunta, que é quando que a gente pode, quando sugerir um apoio psicológico e como fazer isso, né? A outra coisa que pega muito é isso, como fazer isso, né? Se ele já vem ali fugindo de terapia, fugindo de psiquiatra,
E você vai precisar dependendo do caso, abordar isso com ele. Como que vai ser isso? Até eu já tive situação assim, que a pessoa, nessa situação exata, bem parecida, assim, de da pessoa não querer a terapia, né, procura o coach, só que não era um caso de coaching, né? Uhum, E aí? Porque se a pessoa dá conta de buscar, né, de lutar para realizar as coisas que ela quer fazer, ok. Só que se a pessoa tem travas, né, ou uma depressão, algo que a pessoa não vai conseguir realmente chegar naquilo, né, assim, ele não vai conseguir nem dar o que ele pode realmente, né, todo o potencial uhum, dele para conseguir chegar na meta. Se a gente ficar insistindo com o cliente assim, a gente vai tomar o tempo dele, né? E aí não, e pode gerar cada vez mais frustração, né? é Porque exatamente. ele vai tentar de uma maneira que não é adequada, ele não vai conseguir, vai reforçar as crenças que ele tem, né? Então, assim, só Uhum, que é difícil, né? Como colocar, se a pessoa já está fugindo, né? Mas, assim, aí, uhum, falando por mim, tá? Acho que é interessante cada um colocar, né? Eu sou muito aberto nessas questões. Olha, uhum, ó, a questão é, o processo de coaching, mas não logo no início, né? Às vezes, acho que a gente pode tentar algumas sessões iniciais para uhum, também não pré-julgar a situação, né? Assim, não fazer um julgamento, né? De que, uhum, é isso ou aquilo, né? Mas a partir do retorno do coach, a partir de 1, 2 semanas, e aí, ou até mais tempo, que seja, mas ele deu um retorno que realmente é necessário isso, abordar com o coach os fatos que ocorreram nesse processo e com base nesses fatos até perguntar para ele, né, o que que você acha dessa situação e tudo, para ver se ele pode chegar na conclusão, a conclusão de que ele vá procurar uma terapia, né? uhum, E caso não chegue, a gente pode, enquanto profissional, colocar, né, isso claramente, né? Olha, pelo que está acontecendo, eu entendo que, né, seja isso, né? Mas sempre essa troca com o coach, né? O que que vocês acham? uhum. Alguém contribui mais ou mais alguma coisa aí a respeito disso que o Bruno falou? Léa ia falar, tá mutado ali. É porque eu estava tentando abrir aqui, mas agora eu não estou ouvindo vocês. Mas nós não Vocês tivemos. estão, vocês estão me vendo? Então tá Tá. bom. É. É, às vezes a pessoa vem procurar um coach e ela não está nem assim, com a ideia de que ela seria bom fazer uma terapia. E muitas vezes ela está precisando do médico, mas aí a gente pode ir ajudando a pessoa a chegar nessa conclusão, perguntando para ela, é, quando ela vai ao médico, que tipo de especialidade que ela procura, né? Aí a pessoa vai falando, se eu estiver sentindo um sintoma tal, eu procuro tal médico. E aí você pode ir no sintoma que fez com que ele procurasse o coach, Uhum, né? Porque aí ele já fez um rapport com você e já pensou também na função de cada especialidade médica, e ele então pode abrir um espaço para procurar um psiquiatra, né? Porque às vezes a pessoa tem um pouco de receio, mas à medida que ela vai falando e já está conversando com uma pessoa que ela já desenvolveu uma confiança, né? Ela dá uma abertura para ela mesma para procurar o psiquiatra. É, e de uma maneira assim mais geral,
a pessoa procura o coach, mas ela, mesmo no atendimento de coach, ela resolve muitas coisas que são emocionais, né? Uhum. Resolve. E não faz diferença aí o nome da, da procura que a pessoa fez, né? Por isso que eu acho que as pessoas que procuram fazer coach com uma pessoa que também é da área psi, elas são beneficiadas, né? Porque o psicólogo vai atendê-lo como coach, mas vai ter mais condição de fazer ele pensar no que é melhor para ele, nas escolhas que ele está fazendo da vida, né? Que tipo de escolha que faria ele sentir-se melhor. Acho Uhum. que... E até chegar à questão assim que ele precisa de um treinamento profissional, quando é o caso, né? Uhum. Porque geralmente a pessoa não está bem no trabalho quando ela pensa em fazer um coach, né? E as perguntas, né? Primeiro que a gente precisa fazer é criar uma sintonia forte com o Uhum. cliente, né? Depois as perguntas vão fazendo ele próprio sugerir o que ele deve fazer, né? Acho que essa é uma das coisas que facilita muito o atendimento do coach, porque não é um aconselhamento, né? Uhum. É um atendimento para que a pessoa chegue à conclusão do que ela precisa fazer. E é isso que eu penso. Uhum. É exatamente isso. E quando a gente busca aqui no grupo de estudo, por exemplo, a entender mais sobre a interdisciplina, sobre entender mais sobre comportamento, né, Bruno? Bruno, Rafael, que as pessoas que estão aqui, que estão sempre buscando entender mais além só daquelas ferramentas. Porque eu lembro de uma colega nossa que estava no início, quando a gente está fazendo treinamento, que ela colocava um caderninho do lado e ia fazendo todas as perguntas poderosas. Tá, ia fazendo uma atrás da outra, sem saber se era a pergunta certa ou não, mas era seguir um esquema, um roteiro. E quando a gente discute, quando a gente aprende, quando a gente faz muitos cursos que nós fazemos, nós discutimos todos os casos, a gente vai ficando melhor, né? E entender mais até o meu limite, né, como coach. E aí vai essa questão da ética, né, que é muito importante. Então, quando a gente tem grupo de estudo, facilita muito. A gente vai buscando outros entendimentos, né? Outros entendimentos. E isso é o mais importante. E como a Leia falou, a pessoa vem buscar com você uma conexão. Ela vem na confiança, né? Ela vem buscar uma solução. Ela, raramente a pessoa procura o coach vou vir só para um crescimento. Ela busca por algum motivo. Tem a meta, né? Então, quando ela busca por essa questão do isolamento, isso é só a pontinha do iceberg, né? Que você pode. E eu fico pensando que por que não trabalhar outros profissionais juntos, né? Nós trabalhamos, né, Lei, com o doutor Marcelo, trabalhando com um psiquiatra e com um psicólogo. Por que o coach também não pode trabalhar com outros profissionais? Oferecendo, né? Essas outras. Até um caso, por exemplo, se a pessoa tem muita dificuldade em tecnologia, oferecer, não, tem um profissional ali que pode te ajudar na tecnologia, que pode te instruir, porque muitas vezes a empresa está cada vez exigindo mais, né, em tecnologia. E às vezes a pessoa não está dando aquilo que ela pode dar, então ela sente desmotivado, sozinha, porque está todo mundo andando, todo mundo indo para frente, ele está ficando para trás, está ficando excluído. Então a questão da solidão também, do estar só, é a exclusão, né? Não está incluído no processo da empresa. Estou falando muito de empresa, mas na casa também, né? No lar, ou nos grupos sociais que a gente frequenta. Hoje, por exemplo, o modelo de rede social é só para o sucesso, né?
Então, quando ele vem para você, o coach vem para você com sofrimento, porque ele fica vendo que está todo mundo só postando que está tudo maravilhoso, que está tudo bom, e que só tem coisa positiva, ele fica sentindo assim, mas eu não estou assim. Então, essa é uma das coisas que a rede social pode influenciar negativamente. É esse fake aí que está tudo bem, né? Então, a rede social, ela também influencia. Olha quantas pessoas podem se encontrar, família, por exemplo. Às vezes mora aqui, o netinho mora fora, fala, né, Leia? Fala ali no vídeo, no áudio. É tão gostoso, né? Até uma vizinha também, que os netos nasceram nos Estados Unidos e estão no aniversário, até só para velhinha aqui no, no- na, na- faz uma chamada, né? Canta parabéns. Então, tem muita coisa positiva. A gente não pode falar nada de negativo da evolução que já aconteceu. A gente pode pensar, ah, não, mas esse não é meu tempo. Não é assim, esse é o tempo da gente. É o tempo que está aqui, o tempo que está acontecendo. A tecnologia é o nosso tempo. Mas nós precisamos de fazer o bom uso dele, né? Usar para marcar, igual a gente está fazendo nossos encontros. De vez em quando faz um presencial, não é tão bom? Não é tão bom? E outra coisa importante também do presencial é observar as pessoas. É o tom de voz, é a coloração da pele, é a postura, é o não verbal, né, que a gente tanto fala. E isso é importante também. Tanto que às vezes a gente faz alguma coisa online e às vezes os primeiros atendimentos nossos são presenciais, porque é para ter aquela transferência, né? E isso também, de algum tempo, a gente tem feito isso, né, Lei? De fazer o primeiro encontro presencial. Não sei se vocês têm feito isso também. Às vezes a gente vai fazer um online, quando tem disponibilidade, faz um ou outro presencial. Mesmo assim, nossos grupos de estudo, né? E como que é positivo, né, os nossos grupos, nossos encontros presenciais. É por isso mesmo. A gente estava lembrando de quando eu estou num grupo, numa mesa redonda, discutindo, eu estou igual às pessoas, eu estou do mesmo lado. E aí, eu lembrei na palestra que eu dei do Carcuff, né? Do Robert Carcuff, com a técnica de relacionamento de ajuda, onde a gente se posicionava do lado da pessoa. E aí estava na mesma cadeira, do lado. Então, era muito importante esse papel de acolhimento, de ouvir a pessoa, devolver para ela. Claro que em online também você pode devolver com as mesmas palavras, mas o tom de voz é muito importante. A coloração, né, da pele, tudo isso influencia. Então, a gente tem as vantagens do atendimento online. O coach também pode ser online. As vantagens de estar longe, por exemplo, eu conversei com uma senhora hoje, e vou começar um atendimento ela de São Paulo. Como que ela vai vir aqui? Eu vou ter que fazer tudo online, né? Eu já atendi gente dos Estados Unidos, Japão, do Canadá. Então, é o que vai acontecer. Mas, por mais que seja assim, você tem que buscar um jeito de entrar assim, num rapport, né? Um rapport. E cada vez a gente precisa de aprender mais isso, né? Então, é isso. Mais alguém que colocar alguma coisa a mais? Ô, Tulce, é que você está falando da questão aí do presencial. Nesse caso específico desse gerente, ele tem um modelo híbrido, assim, tem alguns momentos que ele tem contato com as pessoas ou é só virtual mesmo? É só remoto. Ele é um gerente remoto. Ah, tá, entendi. E ele ficou sentindo É, isso, né? e ele tem equipe? Ele coordena pessoas? Tem equipes, Aham, tem pessoas. Às vezes de outros estados, né? Vem entendi. daqui, de longe e tal. E A, ele a pande- aqui tem em Belo Horizonte também. Poderia ter alguma coisa também, né? Algum ponto eu aqui. fiquei pensando que realmente você falou do presencial, o presencial é muito forte, né? Uhum. Então, tem muitas empresas trabalhando com esse modelo híbrido, que tem uma parte que é remota, mas É, as pessoas encontram algumas vezes, e é é, saudável isso. Eu fiquei isso. pensando também que a pandemia trouxe grandes lições para a gente. A Bom, gente fazia tudo, a gente fazia até aniversário virtual, né? Por exatamente. que não
o gerente pode fazer um happy hour com sua equipe de uma maneira virtual, alguma coisa, né, que Uhum, um café, alguma coisa assim, para trazer um pouco mais dessa proximidade, embora, né, esteja uhum, do jeito virtual, porque pode ser que ajude nessa questão aí da solidão, né, de que ele se sente e tal. Eu tô lembrando, hoje eu fiz um trabalho numa empresa, eu falei de inteligência emocional de novo. Esse tema ele tá atrás de mim. que ótimo. Bom, né? É uma empresa de contabilidade que eu dou uma consultoria. E aí eu fui trabalhar com um grupo, né, equipe, umas 20 pessoas. E aí, uma coisa que eu fiz, como assim, eu tinha a manhã toda, né? Diferente de uma palestra, você tem um tempo maior. Primeiro, eu fiz eles pensarem sobre muita coisa dentro da própria rotina de trabalho deles, o que eles poderiam fazer para melhorar a inteligência emocional, desenvolver neles, para poder atender melhor os clientes, os Uhum, próprios relacionamentos internos e tal. Mas uma coisa muito legal que eu fiz no final, mais para o final, é que eles contassem a história deles. Aí eu contei a minha história também, primeiro, né? De uhum, uma maneira resumida. E depois eles tinham que contar, que escrever a história deles em 10 linhas, e depois pensarem em algo que representasse a vida deles, uma imagem qualquer que representasse a vida deles. E depois eu coloquei eles em teios para poder conversar, né? E foi assim muito impactante. E eles perceberam que um dos pilares da inteligência emocional, que é a própria empatia, que quando eles conseguem entender a história do outro, fica muito mais fácil entender também por que que as pessoas reagem de determinada maneira, né? Como que elas, é, uhum, assim, as atitudes, você consegue entender melhor os comportamentos, as atitudes, de acordo com a história de vida da pessoa. Então, uhum, achei assim, foi tão impactante, sabe? As pessoas se emocionaram, foi muito legal e trouxe. Eu estava até vendo agora mesmo uma pessoa lá da empresa que mandou uma mensagem falando desse impacto que gerou, um impacto muito positivo uhum, na equipe, né? Então, assim, como que pode fazer de uma maneira remota para uhum, trazer isso, né? É claro que no coach a gente não vai sugerir, mas de fazendo perguntas para que a pessoa possa entender o que que uhum. ele pode fazer, ainda que remotamente, para estar junto com as pessoas. Ótimo. Foi ótima a sugestão também que você trouxe para a gente aqui uma ideia de contar a própria história, porque isso é muito forte. É muito forte. Eu já atendi uma pessoa que sentia assim, a última pessoa do mundo que ela tinha 50 anos. E aí tinha que começar alguma coisa, estava sentada. Eu contei a minha história para ele, que eu comecei uma carreira com 50 anos, deixando uma carreira de empreendedora, de empresária, deixando uma empresa e começando no Sebrae. Eu comecei no Sebrae com 50 anos e foi uma luta, foi tudo diferente. Eu fui colocando a minha história. Então, quando você coloca a sua história para a pessoa, é muito positivo, né? Porque muita Sem gente fica dúvida. falseando, inventando história, conta metáfora, não sei da onde, né? Quando você conta a sua história, é muito forte, igual que teve esse impacto aí, né? Isso. Muito forte, né? E o coach, a Teve uma gente pode pessoa fazer isso. E teve uma pessoa que falou assim: Nossa, agora eu estou vendo tanto de inteligência emocional que eu tenho para me chegar até aqui com tantas dificuldades que eu vivi, né? É isso também, tanto de coisa que a gente passa e a gente vai dando sequência e consegue vencer aquela dificuldade, segue, né? Então, da gente reconhecer também a nossa trajetória, né? As nossas Operações, conquistas, né? Sim, as nossas superações, é Isso isso. mesmo. muito importante. Eu fiquei Ah, muito pensando bom. aqui Ali. que do coach fala muito isso aqui, que existe um território e que cada ser humano tem um mapa, né? Para caminhar dentro desse Uhum, território, né? Uhum. E aí, quando compartilha cada um a trajetória, ou mesmo através desse mapa, as histórias, né? Isso gera essa conexão mesmo, né? Empática, né? E, e um até entende melhor o outro, né? O porquê, às vezes, de uma ação, de uma atitude, né? De um sentimento. É bem legal isso. Muito importante, né? uhum. Legal.
É o mapa e dentro desse território, cada um caminhando, né? A Cada um própria com seu história. território. É, a própria jornada, a própria história de cada um, né? É muito importante. Então, quando a gente tem todas essas ferramentas, todas essas histórias, né, para contar, o coach sente-se atendido, né? O coach, né, ele sente-se atendido, ele sente que tá tendo uma escuta, né? Então, o importante que a gente pode pensar é que a escuta nesses tempos de distanciamento é muito importante. A escuta é muito importante. Você olhar a pessoa e ouvir, porque na escuta você está tendo a condição de ler as entrelinhas e ajudar a pessoa. Porque se fosse uma escuta só de comadre, não tinha que ter nada disso, né? Só falava, fica por isso mesmo. Mas a nossa escuta não é essa escuta de comadre. É uma escuta que eu tenho que ter para ajudar a pessoa. Eu tenho que ter uma escuta, lá buscar os meus conhecimentos, buscar as minhas ferramentas que eu tanto aprendi, para ver o que eu posso fazer, né? Então, porque a pessoa, ela vem te procurar porque ela espera um elo de reconexão e ação, né? Porque o coach não é só reconexão, não é só pensar, não, a pessoa vem e vai ter uma reconexão e eu vou estar 30 sessões com ela, 40 não. Ele vem para ter uma reconexão e buscar ação, porque o coach está buscando ação. Tanto que são reuniões ou encontros definidos, porque é preciso ter uma ação. E para ter essa ação, precisa saber se eu estou chegando lá ou não. A gente sempre pergunta. Vou verificar se está indo em direção à ação, em direção ao objetivo. E isso que é importante no coaching, diferenciado. Sempre alguém fala assim, o coaching é muito parecido com psicoterapia breve. Eu tenho um foco. Mas o coaching, ele busca a ação. A pessoa vem para você no desespero, está querendo que tenha um resultado. Então, Ô, uma coisa... Lúcia, eu fiquei pensando como que no coach tem que trabalhar essas ressignificações também com as crenças limitantes, né? Uhum, Para que as pessoas consigam dar algum passo, às vezes tem que voltar e fazer algum tipo de ressignificação, porque lá no coach a gente fala de crença limitante, né? uhum, Mas aí, para que aí, desatando aquele nozinho, ela consiga ter uma atitude diferente e uhum, alcançar, exatamente. dar um passo, né? E Uhum, esse processo, essa jornada, eu me lembro muito daquele filme Poder Além da Vida, não sei se vocês lembram disso, a Cláudia fez IBC também, e aí o filme falava muito sobre isso, que o menino tinha um mestre e que no final ele entende que não era o destino mais importante, que ele iria chegar no alto de uma montanha e encontrar lá, né, uma flor, uhum. era a jornada toda que ele tinha construído. E ali naquela jornada, tudo que ele foi superando, foi vivendo, experienciando, né? E ressignificando das crenças. Eu gosto muito desse filme, até hoje eu, às vezes, até indico, mesmo em terapia, porque eu acho ele muito legal para falar da jornada, que não é uma linha linear, né? Mas, e muito menos não é o destino só, que é importante. Porque às vezes a gente cai a fazer a viagem, né? Sair de Belo Horizonte aí até Rio de Janeiro, mas essa trajetória ela é muito rica até chegar no Rio de Janeiro saindo daqui. Ela é fantástica, né? Então, é isso. Eu acho que eu parei em um negócio aí, gente. Compartilhamento. Voltei a compartilhar aqui. Uhum. Eu dei uma saidinha aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. É, Vai direto no slide e não maximiza não, porque senão vai ter que compartilhar de novo. Vai lá vou embaixo, aqui. vai na lista dos slides. Já tirou a foto? Já tirou a foto aí, Bruno?
Então, voltando aqui nas reflexões finais, nós falamos da escuta e eu estava falando da preparação do coach para atender o coach, né? E eu estava no médico hoje e recebi uma demanda lá do Rio, daquela firma que a gente trabalhou lá no tempo da pandemia, né? E eles perguntavam se, eu achei interessante, foi hoje ainda, se que estavam tendo demanda para trabalhar com coach na empresa. E perguntava qual que é a sua formação, quantas horas de formação, qual a sua experiência, quantos anos você tem de atendimento. Então, eles estão buscando gente competente. Hoje eu tive essa experiência, né? Hoje mesmo eu respondi esse questionário para eles. Eu nem ia responder, não, porque eu não estou nem atendendo lá mais, mas falei, gente, que coisa interessante. Tá tendo uma busca, né? As empresas estão tendo uma busca. Eu não sei se esse negócio da NR1, eu não sei. Eu sei que estão buscando esses profissionais com formação e com experiência, perguntando quantas horas tem de formação. Eu achei interessante. Então, é para, mais uma vez, colocar da importância de nós ficarmos cada vez melhores, a gente buscar a nossa missão aqui no grupo, que é excelência no atendimento, né? Então, nós já falamos desse elo de reconexão e ação. E outra coisa que nós já falamos anteriormente é contar com o apoio de outros profissionais. Isso fortalece os atendimentos, não enfraquece. Eu posso, se eu conseguir um atendimento com o coaching, que ele vai conseguir a demanda dele com outro profissional, eu vou ficar muito bem visto por ele, né? Então, saber a hora que eu preciso de buscar outro profissional, né? Isso é muito importante. E outra coisa é em tempos de distanciamento, que é esses tempos que nós estamos passando já passando da pandemia, já passando tudo mais, mas continuamos com esse distanciamento das redes sociais que tem influenciado tanto, né? Que tem trazido muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também. A pessoa vai e cancela a outra, né? Isola a pessoa vai no grupo social da família, de repente um sai fora, o outro isola, o outro bloqueia, e às vezes também a pessoa acha que no WhatsApp ele pode falar as verdades que ele não poderia falar pessoalmente, então briga, fala as verdades de uma maneira não elegante. Então é importante, né? A gente voltar, às vezes não cumprimenta, já entra direto no assunto. Então tem muitas questões também de entender essa comunicação não violenta, né? Porque o WhatsApp, as redes, a pessoa fala que eu tenho um grupo aqui no condomínio que um absurdo, médicos, pessoas influentes aqui, pessoas formadas, um absurdo que eles fazem, as conversas esquisitas. Por quê? Ninguém conhece ninguém, eu posso falar à vontade. Então é importante melhorar também isso aí, né? Os relacionamentos, porque um dos pontos que não são muito positivos é essa verdade que a pessoa fala, não, eu não tenho medo de falar a verdade, não tô com a pessoa de tempo em tempo, eu posso falar tudo que eu quiser. Então é importante isso também. Essas são algumas reflexões finais das vantagens e também das desvantagens do que a gente pode melhorar no atendimento online, né? E também, quando recebe um cliente, um coach, verificar até que ponto que aquele isolamento está trazendo um sofrimento ou não para ele. E o mais importante que a gente deixa numa reflexão aqui é que o Jung falou, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, eu sempre acho importante, quando eu lembro dessas frases aqui do Jung, é isso, né? Quando a pessoa vem procurar você, ele vem com uma necessidade grande, uma vontade grande de ser acolhido, de ser entendido, de ser ouvido. Às vezes só ser ouvido, né?
Muitas vezes, às vezes, só ser ouvido, que não está tendo essa possibilidade. Então, é isso, a gente ser uma alma humana, tá? E aí, é, a sua contribuição que eu falei em outros grupos, né? Cada um com um tema diferente, aqui eu pensei em trazer um pouco voltado para o nosso atendimento de coach, que a gente também recebe demandas essas dificuldades do isolamento social. Então, espero que seja assim, interessante para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Excelente, Dulce. Obrigado.